Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui sobre a semifinal da Copa do Brasil. Acabou de acabar aí, o Corinthians é finalista, o primeiro finalista da Copa do Brasil, contrariando todos os prognósticos. Todo mundo, assim como eu também, achava que o Cruzeiro, pelo ano que fez, né, pelo Brasileirão que fez aí, pelo time que tem, era o favorito para passar nesse confronto. Porém, são dois gigantes. O Corinthians, todos os anos aí, ultimamente, consegue chegar pelo menos na semifinal, mesmo quando não está em bons momentos, consegue ir passando. E novamente, né, depois da primeira partida aí, muito boa que fez no Mineirão, o Corinthians é o finalista, o primeiro finalista, e aguarda agora Vasco ou Fluminense para saber quem será o seu rival nessa grande final da Copa do Brasil. Lembrando aí que o jogo está acontecendo agora, tá? Eu tô fazendo esse vídeo sozinho, por quê? Vou te explicar. Porque a mulher de Edu Futitinhas passou mal, ela está internada com uma pneumonia, mas não é nada demais, vai se tratar, vai ficar boa aí, nos próximos dias estará de volta. Eu acho que talvez depois do jogo do Vasco e Fluminense, o Eduardo já esteja em casa, tá lá no hospital agora, mas já está de volta, beleza? Mas vamos falar desse grande confronto, né? Foram dois grandes jogos, dignos de uma semifinal de Copa do Brasil, dois jogos muito bons, né? O primeiro jogo aí a gente falou como foi bem armado o time do Corinthians lá pro Mineirão, né? O Corinthians surpreendeu nos primeiros minutos do primeiro jogo o time do Cruzeiro, todo mundo esperava um domínio gigantesco do Cruzeiro, o Dorival armou um time muito bom, conseguiu neutralizar no começo do primeiro jogo, foi para cima do Cruzeiro, né? Surpreendeu, conseguiu o gol e depois amarrou o jogo inteiro, né? Na experiência, picotou o jogo e aí, inesperadamente, o Corinthians fez aí um resultado ótimo. Um empate seria espetacular na primeira partida, mas consegue um resultado, uma vitória surpreendente, levando aí vantagem para o segundo jogo, jogando em casa. E aí, também era de se esperar que o Cruzeiro hoje não tivesse aí não atuasse, né, tão mal quanto atuou jogando lá no Mineirão, né? Um time como o Cruzeiro, que fez aí um ano tão bom, né? No Brasileirão foi muito bem. Então, dificilmente um time desse, tão qualificado quanto esse time do Cruzeiro, tão bem treinado aí pelo Leonardo Jardim, é muito difícil que um time desse faça dois jogos seguidos ruins. E foi o que aconteceu, né? Assim como o Corinthians dominou os primeiros minutos jogando fora de casa, novamente agora dessa vez aqui o Cruzeiro jogando em Itaquera foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo, foi muito melhor, né? Precisando do resultado, foi para cima. Tivemos algumas alterações, né? Do primeiro jogo pro segundo. Tivemos aí o Lucas Romero, tomou amarelo, não poderia jogar. E aí entrou o Matheus Henrique, que deu uma qualidade muito boa ali na saída de bola, deu uma liberdade também pro Lucas Silva, né? Que também é um grande jogador. E também entrou o Sinisterra no lugar do Arroio. Essas foram as alterações do Cruzeiro do primeiro para o segundo jogo. E deu muito certo, né? O Cruzeiro foi para cima precisando do resultado, criou grandes oportunidades, né? Pressionou demais, criou muitos problemas ali. A zaga do Corinthians não estava conseguindo neutralizar essas ações ofensivas do Cruzeiro. E no primeiro tempo tivemos um ponto que foi crucial, né? O Cruzeiro aí teve uma contusão ainda nos primeiros minutos de jogo, ali nos primeiros 31 minutos, o Sinisterra, que entrou no lugar do Arroio, se contundiu. E aí, um dos personagens desse jogo, né, sai do banco de reservas, que é o Kenny Arroio, entrou no lugar do Sinisterra e foi o personagem do Cruzeiro. Parecia que ia ser o grande herói da classificação do Cruzeiro para a final da Copa do Brasil. Ele entra, no momento que o Cruzeiro pressiona bastante, ele entra, faz o primeiro gol, né, ali logo ele fez o gol aos 40, né, do primeiro tempo, faz o gol, e aí o Cruzeiro dá aquela respirada. Acaba o primeiro tempo, Cruzeiro muito melhor, o Corinthians fez um primeiro tempo tenebroso, não conseguiu ver a cor da bola, né, e o Roberto sem função nenhuma dentro de campo, e aí o Cruzeiro volta para o segundo tempo. O Corinthians faz algumas alterações ali, né, entre o Ranielli, entre o Garro, no lugar do José Martínez e também do Carrilho. E aí
o Dorival foi muito bem nessa alteração. Porém, né, eles modificaram a maneira como o Corinthians jogou no segundo tempo. Porém, no início da segunda etapa, até os 10 primeiros minutos ali do segunda etapa, o Cruzeiro voltou como no primeiro tempo, comandando todas as ações ofensivas. O Corinthians novamente não conseguia fazer nada. E aí o Cruzeiro consegue aí fazer seu gol aos 5 minutos do segundo tempo. 2-0 no placar, bate o desespero. Porém, depois do gol do Cruzeiro, o cenário da partida muda, porque o Cruzeiro precisou se entregar demais para conseguir aí reverter o resultado, conseguir esses 2 gols, se entregou demais. Parece que o físico do Cruzeiro sentiu. E é nessa que o Corinthians foi para cima e mudou totalmente o jogo. A entrada aí do Ranieri e do Garro fizeram que o Corinthians conseguisse, né, ter as ações ofensivas, conseguisse ficar um pouco mais com a posse de bola. E aí o Corinthians vai para cima como um rolo compressor, mudou totalmente novamente o confronto. O Corinthians vai para cima e 5 minutos depois do segundo gol do Cruzeiro, aos 10 do primeiro tempo, Matheus Bidu, o outro herói improvável, faz o gol que dá aí um respiro ao Corinthians, que estava muito mal, parecia que ia dar tudo errado na tarde de hoje em Itaquera. Matheus Bidu coloca o Corinthians novamente na disputa pela vaga na final. E aí o Corinthians começa a dominar totalmente o Cruzeiro, vai para cima. A gente teve 2 bolas na trave, o Cássio pegando chutes do Memphis, do Garro. Por muito pouco, o Corinthians não conseguiu ainda empatar no tempo regulamentar. Fez por onde, né? Foi muito bem ali. E o Corinthians não conseguiu, porém o 2-1 foi o que precisava para as duas equipes. Lá ali no finalzinho, né? O Cruzeiro tenta sair um pouco mais para tentar o terceiro gol e matar o confronto, mas nada muito agudo, nada muito absurdo. E aí, nos últimos 5 minutos, os 2 times começaram a fazer a manutenção, porque ninguém queria tomar um gol ali no final que daria fim à disputa ali para saber quem seria o finalista. Aí, a disputa vai para os pênaltis. E aí começa a história dos heróis, né? Os heróis, o herói, né? O Hugo Souza, que no primeiro tempo também, eu não pontuei aqui, no primeiro tempo da partida, quando o Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians, o Hugo Souza, pelo Corinthians, foi o único jogador ali que se destacou, pegou bolas ali impossíveis, teve ali a meia bicicleta do Matheus Pereira, e ele fez uma defesa muito boa, logo depois também faz outra defesa do Caio Jorge. Então, Hugo Souza acabou que no tempo regulamentar foi super importante para o Corinthians não sair com uma derrota maior, mais larga. E aí, nos pênaltis, meu irmão, o Corinthians abre a contagem. E aí parecia, sabe aquele roteiro? Ex-goleiro, tava lá Cássio, um dos maiores pegadores de pênaltis da história recente aqui do futebol brasileiro, né? Tem mais de 40 defesas de pênalti. Fez história no Corinthians, o maior goleiro que mais pegou pênaltis pelo Corinthians. E do outro lado, o Hugo Pepeca, que é um menino que chegou aí recentemente, caiu nas graças do torcedor, que também é reconhecido como um grande pegador de pênalti. E aí foi que o Corinthians abre essa disputa de pênaltis com o Bagre e o Roberto, que no tempo regulamentar não conseguiu ajudar em nada o time do Corinthians. É um cara que ficou ali totalmente sem função, não consegue fazer um pivô, não consegue fazer uma parede, a bola chega nele, a bola queima. Pode ser que na final o cara seja o herói da final? Pode ser, mas hoje aqui, para mim, o Yuri Alberto foi muito mal e ele abre a cobrança, né, diante do Cássio. E aí, Yuri Alberto batendo pênalti, a gente já sabe o que dá, né? A gente já viu aí no passado recente, no Brasileirão, o que ele fez lá diante do Rossi, né? Outro grande pegador de pênalti, tremeu na frente do Rossi, deu aquela cavadinha bizonha. Hoje, ele quis dar uma trotada lá, deu um passinho, parou, e aí cagou no pau pra frente ali, né? Na frente do Cássio. O Cássio fez a defesa e parecia que ia ser aquele roteiro onde o ídolo, o ex-ídolo, ia colocar fim à campanha do Corinthians, né, nessa Copa do Brasil. O Corinthians que não tinha perdido até essa partida, né? O Corinthians tinha vencido 7 jogos, não tinha tomado nenhum gol na Copa do Brasil, hoje tomou 2, perdeu a partida no tempo regulamentar. E aí, nos pênaltis, como eu disse, o Yuri Alberto na frente do Cássio tremeu, bateu muito mal. Cássio foi muito bem. Cássio é muito bom, né, nessa disputa de pênaltis. E aí começou um open bar de cobranças muito boas, né? No lado do Corinthians, Depay, Garro, Vitinho, Gustavo Henrique bateram muito bem, né? Sem chances para o Cássio ali. Teve o Garro e o Depay
deslocaram o Cássio ali sem muita dificuldade. Pelo lado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro bateu as 4 primeiras cobranças muito bem, sem chance nenhuma para o Hugo Souza, né? O Matheus Pereira, o Wanderson, o William e o Lucas Silva bateram com maestria e parecia que a disputa ia acabar ali, né? Porque para finalizar, o último que bateria o pênalti pelo Cruzeiro seria o Gabriel Barbosa. O Gabigol entrou só para bater os pênaltis, né? Ele entrou ali no finalzinho do tempo regulamentar. Ele é um exímio batedor, né? A gente reconhece que o Gabigol é muito bom batedor de pênalti, mas hoje, graças a Deus, parecia que era um roteiro espetacular, né? Era a última cobrança do Cruzeiro, o Gabigol bate, o Hugo Pepeca esperou, né? Até por ter treinado com ele no Flamengo, acho que conhece a maneira como ele bate. O Gabigol é aquele estilo Neymar, né? Que ele vai correndo para a bola, vai devagar, ele espera até o último momento e bate. O Hugo Pepeca esperou o Gabigol, fez a defesa, o Gabigol bateu muito mal, tá? Tem gente no Twitter ali, cruzeirense, dizendo que ele foi na sacanagem bater aquele pênalti, foi muito mal o Gabigol, e o Hugo Pepeca pega, começa aí se desenhar o grande herói dessa disputa de pênaltis. E aí o Gustavo Henrique bate a última, empata, e aí a disputa vai para as alternadas. Nas alternadas, vem o Wallace também, né? Bate. O Hugo Pepeca faz de novo a defesa no mesmo canto, né? No mesmo canto, o Wallace bateu no mesmo canto que o Gabigol bateu, pegou muito bem. Ele sai comemorando como se já tivesse acabado, não contou direito, ainda tinha mais uma. E aí, um menino da base vem para bater e fechar aí a disputa. Breno Bidon bateu muito bem, deslocou o Cássio e o Corinthians é finalista da Copa do Brasil. Que time rabudo, né? Que roteiro espetacular. Hugo Pepeca aí versus Cássio, 2 grandes goleiros da história do Corinthians, 2 exímios pegadores de pênalti. E aí sai vencedor o time de Hugo Pepeca, que para mim foi o grande herói dessa segunda perna da semifinal, levando o Corinthians para grande finalíssima, esperando o Vasco ou Fluminense. Foi um grande jogo, foram 2 grandes jogos, né? Dignos aí de semifinal de Copa do Brasil, espetacular. O jogo hoje foi bem melhor que o do Mineirão, né? Mais disputado. Teve ali, né, o domínio do Cruzeiro no primeiro tempo, até os 5, 6 ali do segundo. Depois o Corinthians teve um momento muito bom na segunda etapa, poderia ter até empatado e virado o placar novamente. E aí nos pênaltis também, uma grande disputa de pênaltis, né? Se o Gabigol faz, teria terminado na última da disputa. E aí o Hugo Pepeca faz 2 defesas finais para sacramentar e colocar o Corinthians aí na disputa pelo 4º título da Copa do Brasil da sua história. Quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa partida? Gostei muito, né? Fiquei com o brioco na mão. Achei que ia dar ruim. No começo o Corinthians ali jogando muito mal, né? Jogando pessimamente diante do seu torcedor. Mas, no fim das contas, deu bom para nós. O Cruzeiro foi um grande adversário aí, valorizou muito essa passagem para a final do Corinthians. Agora vamos esperar Vasco ou Fluminense. E depois que acabar o jogo, eu e o Eduardo, acho que o Eduardo já vai estar em casa, faremos aí o pós-jogo dessa outra grande semifinal, beleza? Deixa nos comentários o que você achou aí dessa passagem do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos no pós-jogo de Vasco e Fluminense. Fui!